Por que Deus permite o sofrimento em nossas vidas? É uma questão que ecoa em corações partidos, em mentes confusas e que muitos de nós já fizemos em algum momento. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora ou conheça alguém que está. A dor é real, as lágrimas são genuínas e a busca por respostas é legítima. Neste vídeo, não prometo respostas fáceis ou clichês, mas quero convidar você a uma jornada de reflexão, fé e busca por sentido. Vamos explorar diferentes perspectivas, olhar para histórias de resiliência e, acima de tudo, no final desse vídeo, buscar caminhos práticos para encontrar paz e esperança, mesmo quando a vida nos apresenta seus maiores desafios. O sofrimento é uma experiência universal. Ninguém está imune a ele, seja a perda de um ente querido, uma doença grave, uma decepção profunda, a injustiça social, a pobreza ou até mesmo as pequenas frustrações do dia a dia, a dor nos atinge de diversas formas. E quando a dor chega, especialmente quando é intensa e prolongada, a pergunta "por que Deus?" surge com força. Se Deus é bom, se Ele é todo-poderoso, por que Ele permite que coisas tão terríveis aconteçam? Essa é a essência do problema do mal. Um dilema que tem desafiado teólogos, filósofos e pessoas de fé por milênios. É uma pergunta válida e é importante que a abordemos com honestidade e compaixão. Muitas vezes, nossa imagem de Deus é a de um resolvedor de problemas instantâneo, um gênio da lâmpada que deve nos livrar de toda e qualquer dificuldade. Mas será que essa é a imagem completa? E se o sofrimento de alguma forma se encaixar em um propósito maior que no momento não conseguimos enxergar? A Bíblia, o livro sagrado para bilhões de pessoas, não foge da realidade do sofrimento. Pelo contrário, ela está repleta de histórias de personagens que enfrentaram dores inimagináveis e, através delas, experimentaram a presença e o propósito de Deus. Vamos olhar para alguns exemplos marcantes. Comecemos com a história de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, abençoado com riqueza, família e saúde. De repente, em um piscar de olhos, ele perdeu tudo. Seus bens, seus filhos e sua saúde foi devastada por uma doença terrível. Seus amigos vieram consolá-lo, mas acabaram acusando-o, sugerindo que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Jó, em sua dor, questionou a Deus, mas nunca o amaldiçoou. Ele clamou, expressou sua angústia, mas manteve sua integridade. O livro de Jó não nos dá uma explicação simples para seu sofrimento. A narrativa revela que foi uma permissão divina para provar a fé de Jó diante de Satanás. Mas ao final, Jó não apenas teve sua saúde e bens restaurados em dobro, mas também teve uma experiência mais profunda e íntima com Deus. Ele disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. O sofrimento de Jó o levou a um conhecimento mais profundo de Deus, transformando uma fé teórica em uma fé experiencial. Outro exemplo poderoso é o de José, um jovem com sonhos proféticos, invejado por seus irmãos, que o venderam como escravo. Ele foi levado para o Egito, trabalhou na casa de Potifar, foi injustamente acusado e jogado na prisão. Anos de sofrimento, solidão e injustiça. Quem não questionaria a Deus em uma situação dessas? Mas José manteve sua fé e integridade. E no devido tempo, sua habilidade de interpretar sonhos o levou à posição de governador do Egito, salvando sua própria família e muitas nações da fome. Quando reencontrou seus irmãos, ele disse algo extraordinário: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse salvo um grande povo, como de fato está acontecendo." Gênesis 50:20. A história de José nos mostra que Deus,
pode usar o sofrimento e as injustiças para cumprir propósitos maiores que vão além da nossa compreensão imediata. E claro, não podemos falar de sofrimento sem mencionar Jesus Cristo. Se alguém poderia ter evitado a dor, seria Ele. No entanto, Ele escolheu o caminho do sofrimento extremo, da humilhação, da traição e da morte na cruz. Por quê? A Bíblia nos diz que foi por amor à humanidade, para nos redimir do pecado e nos oferecer a vida eterna. O sofrimento de Jesus não foi um acidente, mas um ato deliberado de amor e sacrifício. E através de sua morte e ressurreição, Ele transformou o símbolo máximo do sofrimento, a cruz, em um símbolo de esperança e vitória. Em Jesus, vemos que o próprio Deus não está distante do nosso sofrimento, mas o experimentou em sua plenitude, tornando-se nosso maior consolador e exemplo de superação. Esses exemplos bíblicos nos mostram que o sofrimento, na perspectiva divina, muitas vezes não é um fim em si mesmo, mas um meio para um propósito maior: crescimento, redenção, revelação de Deus e até mesmo a salvação de outros. Mas e nós, pessoas comuns em nosso dia a dia, como o sofrimento se manifesta e como podemos encontrar sentido nele? Vamos olhar para algumas situações que muitos de nós já vivenciamos ou testemunhamos. Pensemos na dor da perda. A morte de um filho, um cônjuge, um pai, é uma dor avassaladora que parece não ter fim. Conheço uma mulher, chamemos-a de Ana, que perdeu o marido para uma doença terminal. Nos primeiros meses, ela estava em pedaços, sem vontade de viver. Mas com o tempo e através do apoio de sua comunidade de fé e de amigos, ela começou a encontrar um novo propósito. Ela se envolveu em um grupo de apoio para viúvas, e sua experiência de dor a capacitou a consolar e encorajar outras mulheres que passavam pela mesma situação. A dor não desapareceu completamente, mas ela se transformou em empatia e serviço. Ela descobriu que, mesmo na ausência física do marido, o amor que eles compartilhavam poderia ser estendido para ajudar outras pessoas a lidar com suas perdas. Ou consideremos a experiência de quem vive com uma doença crônica ou uma deficiência. A frustração, as limitações, a dor física constante. Um jovem, o Marcos, nasceu com uma doença rara que o impede de andar sem auxílio. Ele poderia ter se revoltado, se entregado à amargura. Mas Marcos escolheu um caminho diferente. Ele se tornou um atleta paralímpico, inspirando milhares com sua determinação e alegria de viver. Além disso, ele usa sua plataforma para advogar por acessibilidade e inclusão. Sua condição, que para muitos seria um fardo, tornou-se um catalisador para sua missão de vida, mostrando que as limitações físicas não definem o potencial humano. E o que dizer das injustiças sociais? Pessoas que enfrentam preconceito, pobreza extrema, violência. A história de Maria, que cresceu em uma comunidade carente, cercada por violência e falta de oportunidades. Ela poderia ter se tornado mais uma vítima das circunstâncias, mas Maria, com muito esforço e fé, conseguiu estudar e se tornou uma advogada. Hoje, ela dedica sua vida a lutar pelos direitos de pessoas marginalizadas, usando sua própria experiência de dor para ser a voz dos que não têm voz. Sua jornada de sofrimento a capacitou a ser um agente de transformação social. Essas histórias nos mostram que, embora o sofrimento seja doloroso, ele não precisa ser estéril. Ele pode ser o solo onde a resiliência, a compaixão e um propósito mais profundo florescem. Agora vamos aprofundar um pouco mais nas razões que a fé e a teologia oferecem para a permissão do sofrimento. É importante dizer que não há uma única resposta que satisfaça a todos, mas sim diferentes lentes pelas quais podemos tentar compreender essa complexidade.
Uma das explicações mais fundamentais é a do livre-arbítrio. Se Deus nos criou com a capacidade de escolher, de amar verdadeiramente, essa liberdade implica a possibilidade de escolher o mal, de fazer escolhas que causam dor a nós mesmos e aos outros. Um mundo sem livre-arbítrio seria um mundo de robôs, onde o amor genuíno e a moralidade não existiriam. Deus, em sua sabedoria, preferiu um mundo onde a liberdade existe, mesmo que isso signifique a possibilidade de sofrimento gerado por nossas próprias escolhas ou pelas escolhas de outros. O sofrimento, nesse sentido, não é diretamente desejado por Deus, mas uma consequência permitida da liberdade que Ele nos concedeu. Muitas tradições de fé veem o sofrimento como uma fornalha que refina o caráter. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossas almas podem ser purificadas e fortalecidas pelas adversidades. Tiago 1:2-4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e completos, sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento pode nos ensinar paciência, resiliência, humildade e nos levar a reavaliar nossas prioridades. Ele pode nos desapegar do que é superficial e nos conectar com o que é eterno. É crucial entender que a permissão do sofrimento não significa a ausência de Deus. Pelo contrário, a fé nos ensina que Deus está presente conosco em nossa dor. Ele não é um Deus distante e indiferente. Em Isaías 43:2 lemos: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. A compaixão de Deus é manifesta em sua presença, em seu consolo e na força que Ele nos dá para suportar. Muitas vezes é no vale da sombra da morte que experimentamos a proximidade de Deus de uma forma que nunca antes havíamos sentido. Por fim, devemos reconhecer que há um elemento de mistério. Nem sempre teremos todas as respostas. Nossas mentes finitas não podem compreender plenamente os desígnios de um Deus infinito, mas a fé nos convida a confiar que, mesmo quando não entendemos, há um propósito maior. Romanos 8:28 nos conforta. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa não é uma promessa de que o sofrimento não virá, mas de que, no final, Deus pode tecer até mesmo as linhas mais escuras de nossa vida em um tapete de beleza e propósito. E para aqueles que creem, há a promessa de uma eternidade, onde Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Essa perspectiva eterna nos dá esperança para suportar o presente. Compreender as razões teológicas é um passo, mas o que fazemos com a dor que sentimos agora? Como podemos encontrar alívio e um caminho libertador? Aqui estão algumas soluções práticas. Primeiro, não reprima sua dor. É saudável e necessário sentir e expressar suas emoções. Tristeza, raiva, frustração. Chore, grite, escreva, converse com alguém de confiança. A dor não curada se torna amargura. Jesus chorou, Jó clamou. Não há vergonha em sentir a dor humana. Não sofra sozinho. Busque apoio em sua família, amigos, líderes religiosos ou um terapeuta. Compartilhar o fardo com outros pode aliviar o peso e trazer novas perspectivas. Às vezes, a simples presença de alguém que se importa já é um grande consolo. Para aqueles que têm fé, a oração é uma ferramenta poderosa.
não como uma lista de pedidos para Deus tirar a dor, mas como um diálogo honesto, onde você pode derramar seu coração, suas dúvidas, sua raiva e sua angústia. A oração pode trazer paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 6, 7. A leitura da Bíblia também pode ser uma fonte de consolo e encorajamento, lembrando-o de que você não está sozinho e que Deus tem um propósito. Mesmo em meio ao sofrimento, tente buscar um sentido, um propósito. Isso não minimiza a dor, mas pode transformá-la. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para ajudar outros? Como posso crescer através disso? Às vezes, o propósito só se revela com o tempo, mas a busca já é um passo libertador. Pode parecer contraintuitivo, mas praticar a gratidão, mesmo nas pequenas coisas, pode mudar sua perspectiva. Em meio à dor, ainda há bênçãos. Um raio de sol, um sorriso, uma xícara de café. A gratidão não nega a dor, mas expande sua visão para além dela, lembrando-o da bondade que ainda existe no mundo e na sua vida. A pergunta, por que Deus permite o sofrimento, é complexa e multifacetada. Não há uma resposta única que satisfaça a todos, e a jornada de cada um com a dor é única. Mas espero que este vídeo tenha oferecido algumas perspectivas, exemplos e ferramentas para ajudá-lo a navegar por essa realidade. Lembre-se, o sofrimento não é um sinal de que Deus o abandonou. Muitas vezes é no vale da sombra da morte que experimentamos sua presença de forma mais profunda. Ele não promete uma vida sem dor, mas promete estar conosco em cada passo do caminho e usar até mesmo as coisas mais difíceis para o nosso bem e para a sua glória. Se você está sofrendo agora, saiba que você não está sozinho. Há esperança, há ajuda e há um propósito, mesmo que ainda não o veja claramente. Permita-se sentir, busque apoio, abrace sua fé e confie que no tempo de Deus, a dor pode ser transformada em algo belo e significativo. Deixe seus comentários abaixo. Compartilhe suas experiências e suas reflexões. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Se este vídeo te tocou de alguma forma, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e que a paz e a esperança de Deus estejam com você.